Façam um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Façam todos um excelente dia. Para todos os povos. Matias, Luiz Henrique, façam um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, shalom, shalom. Já vai pegando a Bíblia de vocês, abrindo em Mateus, capítulo 21, a parábola dos lavradores. A parábola dos lavradores. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de vocês. Traga o seu café, a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E nossa live hoje está muito mais que especial, hein? O dia hoje amanheceu assim, maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia. As coisas debaixo do céu. Messias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 21, a parábola dos lavradores. Então já pega a Bíblia de vocês, já abrem lá. Vamos iniciar o nosso devocional. Como eu falei, hoje é um dia muito mais que especial. Por quê? Porque a filhinha de Jesus hoje está fazendo aniversário. Hoje a nossa live, nosso devocional vai ser especial, porque hoje Deus está me dando mais um dia de vida. 29 aninhos, com muita saúde. Glória a Deus, aleluia por isso. Então hoje, gente, é o meu aniversário, o dia está muito lindo, vamos fazer o nosso devocional. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é um ambiente para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, criar o seu relacionamento, fortificar o seu relacionamento com Jesus, ter o hábito de fazer devocional todos os dias. Então, se você não me segue aqui, já começa a me seguir nessa página para você receber devocionais todos os dias de segunda a sexta. E curta, compartilha essa mensagem para que cheguem mais pessoas. Hoje é um dia muito mais que especial. Quem me acompanha aqui sabe que hoje é o meu aniversário, estou fazendo 29 anos. Mãe, bom dia, Deus te abençoe e te ilumine também. E eu vou contar um negócio para você, gente. Sirvam em ambientes onde que te proporcionam viver experiências assim inesperadas e experiências onde que você vai poder desfrutar ao mesmo tempo que você está servindo, transformando vidas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quem me acompanha sabe que eu sirvo no Instituto Academy Mind, onde a gente transforma vidas através de inteligência emocional, inteligência mental. A gente ajuda as pessoas a saírem de âncoras emocionais que seguram essas pessoas no lugar onde que elas se encontram, em círculos viciosos, não conseguem romper. E por estar servindo nesse ambiente, transformando vidas, eu tive a oportunidade, gente, de ganhar um presente incrível na véspera do meu aniversário, que foi o quê? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha ido à praia. E por estar servindo com o Instituto Academy Mind, eu recebi esse presente, que foi andar de avião pela primeira vez e ir na praia, conhecer o mar pela primeira vez. Só Jesus tem esse poder de fazer isso, nos proporcionar oportunidades, nos conectar com pessoas, ambientes onde que a gente possa crescer, transformar e desfrutar ao mesmo tempo. Então sirvam em ambientes, sirvam pessoas, sirvam de forma com que vocês possam transformar, ajudar pessoas e ao mesmo tempo possa desfrutar e receber esses presentes que Jesus proporciona viver. Amém, gente? Feliz cumpleaños. Obrigada, Matias, obrigada. Mateus 21, a gente vai ler 33, exatamente. Mateus 21, 33. Obrigada, mãe. Obrigada, gente, pelas felicitações do aniversário. Vamos dar início ao nosso devocional aqui. Então vai ser Mateus, capítulo 21, versículo 33. A parábola dos lavradores vai falar assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela. Então aqui inicialmente o que está falando? Que havia
um proprietário. Esse proprietário, no caso, é quem? Deus. Então, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arredou a vinha a alguns lavradores. Lavradores é quem? Sacerdotes, mestres da lei, os fariseus, e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores. Quem seriam esses servos? Os profetas de Deus, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outros mataram, apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arredará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: você nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinha medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Então, antes da gente entrar nas mensagens, da gente entender essa parábola, que a gente vai fazer a nossa oração, para o Espírito Santo abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, de discernimento, para a gente receber a palavra das mensagens de hoje. Então, se você puder, feche os seus olhos no seu lugar. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida. Eu te agradeço por me conceder mais um dia de vida, meu Pai. Obrigado pela saúde, obrigado pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado por me permitir viver experiências, obrigado por me permitir estar aqui hoje cumprindo o meu propósito, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui neste lugar. Eu te dou total liberdade e autoridade para que o Senhor venha falar através de mim. Coloque palavras no meu coração, na minha boca. Abre o nosso entendimento, o nosso coração para receber a tua palavra, meu Pai. Que não seja eu a partir desse momento, mas sim o Senhor ministrando aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui presente, que vai assistir depois, em nome de Jesus. Todo mundo diz o quê? Amém. Então, dentro desse contexto aqui, o que Jesus estava explicando para os fariseus? Jesus, na medida que ele ia falando tanto para os fariseus, para os sacerdotes, para os mestres da lei e para alguns daquela multidão que seguia Jesus ele ensinava por meio de parábolas, porque era uma forma mais simples das pessoas entenderem e porque as coisas também não eram reveladas para a multidão e algumas das coisas também não eram reveladas para os sacerdotes. Então, Jesus, para o povo, para os sacerdotes, para os mestres da lei, ele ensinava por meio de parábolas. E para os discípulos, ele ensinava de uma maneira que seria o quê? A revelação, trazendo entendimento para os discípulos. Revelava o que não era revelado para os sacerdotes, para os mestres da lei, era revelado para os seus discípulos, aquele que eles tinham escolhido. Maria, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, aqui Jesus estava falando para os sacerdotes o seguinte, que um proprietário arredou uma vinha, o proprietário seria, no caso, Deus, e nessa vinha ele colocou os lavradores para tomar conta, e esses lavradores eram os próprios sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei. E chegou o momento da colheita. A colheita seria o quê? No momento que os profetas iam chegar lá, ia falar que o reino dos céus, ia falar que Jesus, que o Messias estava para vir naquele momento, e toda vez que Deus enviava um profeta, enviava alguém da parte de Deus para falar que o Messias iria chegar, eles matavam, eles espancavam, eles davam um jeito de tirar essas pessoas de lá porque eles queriam o poder, eles queriam dominar aquele povo. Então eles tinham muita ganância ao poder e deixavam aquele povo como se fosse numa cerca mesmo, sem entender que, no caso Jesus, quando ele veio, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles sempre tentavam deixar
colocar uma sementinha no povo falando que não, Jesus não era o Filho de Deus, tentavam colocar Jesus à prova o tempo todo. Então, por causa de uma ganância, por causa de um poder, os fariseus, os mestres da lei, eles espancavam, eles apedrejavam, eles matavam pessoas que Deus enviava para falar a respeito de Jesus, da vinda de Jesus. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Que Deus continue te abençoando em sua caminhada, que você continue levando a palavra de Deus com discernimento e sabedoria. Amém, mãe? Em nome de Jesus. Então, gente, aqui eles falaram o seguinte: os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, quando Deus enviava seus profetas, eles matavam, eles apedrejaram, e o terceiro, eles mataram, que foi quem? Jesus. Porque que vai falar o seguinte: então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então, ali naquele momento, achou que quando Jesus chegasse lá, o Messias, o Filho de Deus, o povo ia respeitar Jesus por ser o Filho de Deus. Porém, o poder, a ganância daqueles fariseus, dos sacerdotes, cegaram, o orgulho, cegaram eles e não deixaram eles reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo, como Salvador do mundo. E ali eles ficavam tentando, vamos dizer assim, qual a palavra que eu posso colocar aqui? Prejudicar Jesus em relação ao povo, tentando cegar o povo com relação a Jesus para manter o poder, manter o domínio ali na mão deles. Tá fazendo sentido para vocês? Então aqui foi uma forma que Jesus mostrou para os sacerdotes que Deus havia enviado profetas, pessoas para falar a respeito dele, e eles os negaram, eles mataram, eles apedrejaram por causa da ganância, por causa do poder. E aqui no final Jesus vai falar assim o seguinte, perguntou para eles o seguinte: mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. De uma certa forma, os sacerdotes, eles acreditavam que Jesus sim era o Filho de Deus. Só que por causa da ganância, eles não queriam reconhecer por causa do poder. Então, para eles não perderem o poder, eles fizeram o quê? Rejeitaram, crucificaram Jesus por inveja, para manter o poder em suas mãos. Assim, eles agarraram, lançaram-no para fora na vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Foi o que Jesus perguntou para eles. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arredará a vinha a outros lavradores. Então isso aqui foi o que o sacerdote perguntou na medida que Jesus havia perguntado para ele o que Deus faria com aqueles lavradores que rejeitaram, apedrejaram e mataram os servos de Deus. E eles falavam: matará de modo horrível esses perversos e arredará a vinha a outros lavradores. Outros lavradores aqui no caso é quem que é? Os discípulos, outros profetas, pessoas que Deus envia para que fale do reino de Deus, do verdadeiro reino de Deus. Então seria o quê? Tirado dos mestres da lei, tirado dos sacerdotes, tirado dos fariseus, e seria arredado para os discípulos de Jesus, para os profetas, para aqueles que Deus havia preparado para realmente falar o evangelho, para falar a palavra, para ensinar realmente sobre o reino dos céus. Novo mandamento, os princípios, assim como Jesus ensinou os seus discípulos. Shalom, shalom, Rosivaldo, bom dia. Minha viagem foi assim, sensacional. Não tem outra palavra, sensacional, surreal. Foi muito, muito, muito top. Muito top, Rosivaldo. Obrigada por perguntar. Transformamos assim, várias vidas lá em Vitória. Lá eles falam assim, pocamos. Nós pocamos em Vitória. Foi top, foi muito bom. Teve várias vidas transformadas, graças a Deus. Várias vidas foram transformadas e ainda vão continuar tendo a sua transformação, porque ainda vão continuar junto conosco no Instituto Academy Mind. Então foi muito, muito bom. Então aqui, gente, qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem que a gente pega dentro desses versículos aqui da parábola dos lavradores? Onde está o seu coração? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Aonde está o seu coração? Porque os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles tinham ali o conhecimento da palavra, eles conheciam muito a palavra, porém, quando eles tinham que reconhecer o único que eles tinham que reconhecer, que era a própria palavra,
que era Jesus, eles não reconheceram, eles rejeitaram, eles apedrejaram, eles mataram, eles crucificaram. Ou seja, o que adiantou eles terem esse ensino todo da palavra, eles conhecerem a palavra, sendo que eles deixaram a ganância, deixaram o poder, deixaram o orgulho, o ego e a inveja, não reconhecer o próprio Salvador, não reconhecer o próprio Filho de Deus. Então o coração dos sacerdotes, dos mestres da lei, estava voltado para a ganância, estava voltado para poder, estava voltado até aquelas pessoas ali naquele círculo, naquela cerca mesmo, onde que eles pudessem dominar essas pessoas. Então o coração dos fariseus estava onde? Na ganância, no poder, não estava no Filho de Deus, não estava no Filho de Deus, por isso eles não o reconheceram. Então minha pergunta para você é o seguinte: aonde está o seu coração? Se o seu coração não está em Jesus, aonde está o seu coração? Para você reconhecer, alguém me fez uma pergunta, eu acho que até foi a Matias que me fez, por que alimentar o espírito ao invés da carne? E eu falei que a carne, quando você alimenta a sua carne, você está caminhando para a morte. E se você alimenta a sua carne, você está alimentando também o que? A ganância, o orgulho, o ego. Por quê? Porque a carne, ela quer isso, ela quer o poder, ela quer o orgulho, ela quer o ego, ela quer a vaidade. E quando você alimenta a sua carne, você vai deixar de reconhecer quem? Jesus, porque você reconhece Jesus através do Espírito Santo. E você alimenta o Espírito Santo que habita em você diante da palavra, conhecendo os princípios e praticando, não apenas só lendo e conhecendo a palavra, mas praticando. Os fariseus, eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam a palavra, era mesmo uma religiosidade. Então Jesus teve que vir para quê? Para praticar a própria palavra em carne viva, ensinando a palavra e praticando a palavra, ensinando aos seus discípulos. Então ali Jesus estava colocando o coração dos discípulos, aquelas multidões que reconheciam Jesus, que Jesus estava ensinando, até o coração voltado para o reino dos céus. Os fariseus não estavam com o coração voltado para o reino dos céus, estavam voltado para o poder. E Jesus veio ensinando a palavra, ensinando os seus discípulos a colocar o coração, a colocar o centro de todas as coisas no reino dos céus. Para quê? Para que pudessem herdar a vida eterna. Fez sentido, gente? Coloca para mim nos comentários. Darlan, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, qual a mensagem? A pergunta que eu quero deixar para vocês refletir é o seguinte: aonde está o seu coração? O coração do sacerdote estava voltado para poder, para ganância. E quando Jesus chegou ali naquele momento, eles não o reconheceram. Eles apedrejaram, eles rejeitaram, eles crucificaram Jesus. Como a gente crucifica Jesus, por mais a gente não é um fariseu, a gente não é um mestre da lei, a gente pode ser considerado um fariseu, um mestre da lei, quando a gente é o quê? Religioso. Letícia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, como eu me torno um fariseu? Quando eu me torno uma pessoa religiosa. Eu sento, eu leio a palavra, mas eu não pratico. Eu simplesmente estou só aqui lendo para cumprir ali uma regra, que é ler. Às vezes eu vou na igreja só para poder estar na igreja, falando, eu fui à igreja. Então isso é o que? Religiosidade. Então a gente vira um sacerdote, um mestre da lei, quando a gente é um religioso. Mas como eu crucifico Jesus? Como eu, vamos dizer assim, nego Jesus no meu dia? São nas pequenas coisas. Os fariseus lá, os mestres da lei, realmente eles rejeitaram, eles cuspiram, eles crucificaram Jesus na cruz lá. Mas como é que a gente rejeita Jesus? Como a gente sacrifica Jesus no nosso dia a dia? São nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas. Às vezes em ambientes que não é favorável àquele que realmente é do reino de Deus. É em vícios, é na imoralidade, é na fofoca, é na mentira, são nas obras da carne. Então toda vez que eu pratico a obra da carne, os desejos da minha carne, eu estou sacrificando Jesus, eu estou rejeitando Jesus, porque eu estou vivendo diante da minha carne. Então isso, de uma certa forma, é você sacrificar Jesus, é você rejeitar Jesus, porque Jesus, ele já veio, ele entregou a minha vida por mim, entregou a vida dele por você, para que você tivesse vida e vivesse agora pelo Espírito, tendo acesso ao Pai, direto ao Pai, sem precisar de intermédios. Então hoje você consegue ter esse acesso direto ao Pai, ter esse relacionamento direto ao Pai. Só que os sacerdotes, eles crucificaram Jesus. E agora Jesus, ele vai vir o quê? Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Ou seja, Jesus ele não vai ser crucificado novamente para que você tenha novo acesso ao Pai, não. Aí da próxima vez que Jesus vir, que Jesus voltar, que está muito em breve, ele vai o quê? Buscar a sua igreja. Então aqueles que se entregaram ao Espírito, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, passaram pelo batismo, hoje têm uma vida em santidade, levam uma vida em santidade, reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador, esses vão herdar a vida eterna. Os outros vão para o quê? Vão para o inferno. Então vai ser separado, onde que os anjos vão vir e vão separar os da trevas com os da luz. E vocês rejeitam e crucificam Jesus, como se vocês estivessem pregando ele na cruz novamente, como? São fazendo as obras da carne. São em pequenos detalhes no dia a dia fazendo as obras da carne. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Então a gente precisa vigiar o nosso comportamento, a nossa conduta, se no nosso dia a dia a gente está crucificando Jesus, se a gente está rejeitando Jesus. Quando a gente mente, quando a gente fofoca, quando a gente fala mal do nosso coleguinha, quando a gente não perdoa principalmente, quando a gente vai em ambientes, vícios, coisas que realmente não são do reino dos céus, nós estamos crucificando Jesus novamente, nós estamos rejeitando Jesus. Então, para eu viver pelo Espírito, para eu viver em santidade, eu preciso matar a minha carne, eu preciso rejeitar os desejos da minha carne. Então, eu preciso fazer o contrário. Eu preciso sacrificar os desejos da minha carne, eu preciso rejeitar os desejos da minha carne, eu preciso renunciar aos desejos da minha carne, para que eu possa viver em Espírito, viver em santidade, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Fez sentido, gente? Essa gente honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Exatamente, Messias. Então, aqueles fariseus, os mestres da lei, honravam Jesus, honravam a Deus, no caso, né, com a boca. Simplesmente falavam, eles não cumpriam. Por exemplo, um atrofiado, acho que era um atrofiado, estava numa igreja no dia de sábado, dentro de uma igreja precisando de uma transformação, precisando de uma cura, e por ser sábado, os mestres da lei impediam daquelas pessoas serem ajudadas. Isso é o quê? Honrar a Deus por boca, e não por comportamento, por princípios, por atitude. E Jesus, naquele momento que chegou, pegou aquele homem com a mão atrofiada, o curou, mesmo sendo sábado, porque nós estamos aqui para transformar vidas, para salvar vidas, independente do seu dia. Independente do dia da sua vida, estamos aqui para servir pessoas, transformar pessoas, curar pessoas. Precisamos nos vigiar o tempo todo. Precisamos nos vigiar o tempo todo, mãe. Então a gente precisa o quê? Andar pelo Espírito, alimentar o Espírito, rejeitar, crucificar e sacrificar as obras da carne, os desejos da carne. Qual é a outra mensagem dentro do nosso devocional de hoje? Qual é a cerca? Pergunta. Qual a cerca que está te impedindo de viver o reino de Deus? Qual é a cerca que está te impedindo de viver o reino de Deus? É religiosidade? É a ganância? É vícios? Tudo aquilo que tem uma cerca que te impede de dar um passo, de quebrar essa cerca, de conhecer o reino dos céus, conhecer Jesus, ter uma vida em santidade. Qual é a cerca que te segura hoje, que está te prendendo hoje, que está te mantendo preso hoje? Os fariseus, os mestres da lei, deixavam aquele povo antes de Jesus preso na religiosidade. Preso na religiosidade. Eles mesmos estavam presos dentro de uma cerca de religiosidade. Qual é a cerca que te prende hoje, que faz com que você não tenha esse acesso direto ao Pai? Qual é a cerca hoje que te impede de ter uma experiência, de viver relacionamentos, de conhecer e viver o reino dos céus? Qual é a cerca que está te prendendo hoje? Pense nessa pergunta, repita nessa pergunta, veja no seu dia a dia, nas áreas da sua vida, qual que é a cerca hoje que está te prendendo, te mantendo preso de viver experiências, relacionamento com Deus, conhecer Jesus verdadeiramente. A mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e parecia bom aos seus olhos, desobedecendo a Deus por causa dos desejos da carne. Isso, Matias, Eva, né? Como é que ela ali desobedeceu a Deus? Como é que ela ali rejeitou a Deus? Comendo o fruto que Deus havia falado para ela não comer, a árvore do conhecimento. E ela ali desobedeceu, fez a obra da carne, né? E acabou desobedecendo e acabou Adão e Eva sendo expulsos do jardim, né? Do paraíso. Então,
ali o que? Desobediência. Isso também, gente, quando a gente desobedece os princípios, a palavra, a ordem de Deus, nós estamos rejeitando Jesus, nós estamos crucificando Jesus, porque desobediência. Deus gosta mais, agrada mais de um coração obediente, de um coração quebrantado, de um coração voltado para Ele, do que sacrifícios. Então, um coração obediente é a coisa mais importante que Deus vê nas pessoas. Sairmos de nós mesmos e olharmos para os nossos irmãos necessitados. Isso aí, transformar vidas, gerar cura, olhar para o outro como Jesus olhava. Jesus o tempo todo, onde que ele ia, ensinava a palavra, curava pessoas, transformava pessoas. Aonde Jesus ia, Jesus estava servindo as pessoas, seja no ensino, seja na palavra, seja curando, seja expulsando demônios. Jesus, por onde passava, ele transformava vidas. Por onde passava, ele servia às pessoas. Por onde passava, as pessoas não saíam da presença de Jesus da mesma forma. E nós temos que ser da mesma forma, transformar, curar, ajudar as pessoas, servir as pessoas. E nossa terceira mensagem é o seguinte: dê frutos do reino de Deus, dê frutos do reino dos céus, frutos do Espírito Santo. Os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, eles não estavam dando os frutos do Espírito Santo, eles não estavam dando os frutos do reino dos céus. E quais são os frutos do reino dos céus? Amor, amabilidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os fariseus, eles não estavam dando frutos do Espírito, não estavam dando frutos do reino dos céus. Então Jesus falou o seguinte: dê frutos do reino dos céus. Aqui no final ele vai falar o seguinte: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Então Jesus, ele está falando o seguinte: Deus irá tirar de vocês esse poder da palavra de ensinar e vai entregar aos discípulos, aos profetas, aqueles que Deus os preparar para que dê frutos realmente do reino dos céus, que vai ensinar a palavra, vai ensinar o evangelho, vai ensinar os princípios de acordo com o que Jesus ensinava, de acordo com o que a palavra tinha que ser ensinada, cumprindo princípios, não só em palavras, não só honrando a Deus com a boca, mas sim com comportamento, e sim cumprindo os princípios. Daniel é exemplo de não se contaminar comendo alimentos oferecidos aos deuses, mesmo que seja um banquete do qual o rei comeu, recusando o amor e a obediência a Deus. Daniel era um profeta de Deus, quando ele foi para Babilônia, Babilônia. Ele foi no palácio, lá tinha comida que não era consagrada a Deus. Então ele deixou de comer aquela comida para comer, fez o jejum de Daniel, que é só verduras, né? E ali ele rejeitou outra coisa que não seria de Deus, para cumprir o seu propósito. Então ele teve obediência, ele teve o coração voltado para Deus, ele não deixou levar pelas coisas daquele palácio, mas sim o coração de Daniel ser voltado para Deus. Ele honrou a Deus daquela maneira, deixando de comer o banquete daqueles reis e ficando em jejum de Daniel. Somos o sal da terra. Somos o sal da terra. Isso mesmo, gente. Então, o que a gente vai fazer? Gálatas 5, 19, 26. Vou ler esse versículo aqui, Messias, e a gente vai finalizar a nossa live para a gente ir para o nosso plano de ação. Deixa eu ver aqui, Gálatas 5, 19. 5, 19. 797. Ora, as obras da carne são manifestas. Obrigada, Messias. Obrigada, isso mesmo, porque eu falei dos frutos do Espírito, a gente vai falar dos frutos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Messias, muito obrigado pela sua referência. Gente, o que acontece? Eu acabei de falar com vocês o seguinte, a nossa última mensagem. Dê frutos do reino dos céus. Vocês viram o tanto de fruto que a carne produz? O tanto de fruto ruim que a carne produz? Qual que é mais fácil da gente alimentar, a nossa carne ou o nosso espírito? Normalmente, o nosso corpo, a nossa mente quer alimentar mais a nossa carne porque é mais fácil. É mais fácil. O espírito, você precisa ter domínio próprio, você precisa sacrificar a sua carne, você precisa dizer não, você precisa mudar a sua rota, você precisa abandonar pessoas, você precisa renunciar a muita coisa. A sua carne você não precisa renunciar, porque é fácil, as obras da carne é fácil. Mas para você viver por Espírito, você precisa renunciar. Só que para você herdar o reino dos céus, para você conhecer Jesus, ter uma vida em santidade, para você ter uma vida em relacionamento com Deus, você vai precisar sacrificar as obras da sua carne. E são muitas as obras da carne. Por isso que a gente precisa renunciar, a gente precisa matar a nossa carne. Porque senão, se a gente se deixa levar pela carne, a gente vai alimentar o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Algumas dessas coisas que os fariseus e os mestres da lei praticavam: inveja, facção, egoísmo, tudo isso eram as obras na carne que os fariseus e os mestres da lei impediram de reconhecer Jesus. Então, quando vocês estão andando debaixo dessas obras da carne, vocês estão sacrificando, crucificando Jesus novamente, nesses pequenos detalhes do dia a dia, nessas pequenas coisas no dia a dia. Mas como eu vou herdar o reino dos céus? Como eu vou conhecer Jesus? Como eu vou herdar a vida eterna? Como que eu vou saber que eu vou ser uma das igrejas que Jesus vai buscar aqui? Praticando o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso requer o quê? Renúncias, matar a sua carne. E como a gente mata a nossa carne, que é o nosso plano de ação, fazendo jejum. Fazendo jejum, que é você abster de coisas que te levam para os desejos da carne. O jejum espiritual, gente, ele é feito por comida. Ele é feito com comida. Você tirar comida durante algumas horas do seu dia. E no momento que você fica sem comer, você vai ler a palavra, você vai orar, você vai criar um relacionamento, um ambiente para você ouvir com mais sensibilidade a voz de Deus. Ou você pode também fazer tirando coisas da carne que você gosta muito. Televisão, celular, coisas que você vai ver que vai doer. O jejum, gente, ele precisa doer em vocês. Se vocês fazem o jejum e não está doendo, Deus não recebe. Deus recebe o jejum quando realmente está vendo que está doendo, que realmente você está tirando algo que você gosta muito, para você andar pelo Espírito, para você ter relacionamento com Deus. Então o jejum, ele faz você ter mais discernimento, conhecimento, você tem experiências com Deus, você cria mais, seu relacionamento com Deus fica mais forte e você fica mais sensível à voz de Deus. Então faça jejum de acordo com a sua resistência e tire coisas que realmente vai doer na sua carne, para que a sua carne entenda que é o seu espírito, é você que está dominando a sua carne, não a sua carne que domina você. O seu espírito precisa dominar a sua carne e você domina fazendo jejum, falando não, tendo consciência dos frutos do espírito, frutos do reino dos céus. Segundo plano de ação é você fazer a sua oração, orar sem cessar, declarar, falar em voz alta, leitura da Bíblia e louvor. Qual que é o nosso outro plano de ação hoje? Vocês vão mentalizar, vocês vão no dia a dia de vocês vão reparar se vocês estão vivendo em carne ou em espírito. Vocês vão ver no dia a dia de vocês e trazer consciência se existe alguma área da sua vida onde que vocês estão vivendo pela carne e não pelo espírito. Porque, como eu falei, a gente rejeita Jesus, a gente crucifica Jesus, a gente afasta de Jesus
são nas pequenas atitudes do dia a dia. E quais são as atitudes do dia a dia que eu estou fazendo, que você está fazendo, que nós estamos crucificando, que nós estamos rejeitando Jesus no nosso dia a dia. Então, o que você vai fazer? Tomar consciência, vigiar o dia de vocês, olhar para o dia de vocês e ver quais são as atitudes que vocês estão rejeitando Jesus no dia a dia de vocês. Amém, gente? Estou de jejum até hoje, até o dia 20, jejum de 12 horas. Quanto mais jejum, jejum de 12 horas, por 20 dias, quanto mais jejum você fizer, quanto mais a carga horária você fizer, mais sensível você vai ter, mais autoridade você cria. Gente, o jejum faz você criar autoridade com relação ao mundo espiritual. Então, quanto mais você ficar mais sensível, mais você se entrega para a palavra, mais autoridade você ganha para falar, mais autoridade você ganha para você declarar, mais autoridade você ganha para você comandar na questão do Espírito, do reino dos céus. Gente, no mundo espiritual, através do Espírito Santo. Então, nós matamos a nossa carne para ficarmos mais sensíveis ao Espírito Santo e através do Espírito Santo a gente ganha autoridade, a gente para falar, para declarar, para comandar o mundo espiritual. Então, através do Espírito Santo. Por o Espírito Santo assumir a minha vida, o governo da minha vida, eu preciso estar sensível à voz dele, eu preciso estar sensível a ele, matando a carne. Então, gente, nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Obrigada pelas felicitações para quem me deu os parabéns. Faça um excelente dia. Hoje o dia ele vai ser sensacional, extraordinário, é um dia muito mais que especial. Então, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês grandemente, que Deus dê tudo em dobro aquilo que vocês me felicitaram aqui dentro da live. Então, que Deus derrame grande bênção sem medidas na vida de vocês. Amanhã, nosso plano de ação é vocês lerem o capítulo 22 de Mateus. Lê o capítulo 22, 7 e 7 da manhã. Estaremos aqui com mais mensagens, com mais relacionamento com Deus. Para quê? Para que a gente possa transformar vidas através da palavra, através do Evangelho. Amém? Amém? Amém, é verdade. Então façam um excelente dia. Deus abençoe vocês e até amanhã às 7 e 7 da manhã.